Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, mais um caso. De cara, eu peço, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo com aquela galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Vamos para mais um caso e hoje estou aqui para falar para vocês de um caso que aconteceu no Brasil no final dos anos 90. É um caso que ficou conhecido por conta de todo o contexto da situação, por conta de como a coisa aconteceu. Foi a primeira vez que isso aconteceu aqui no Brasil. Então, hoje vamos falar do caso que aconteceu no Morumbi Shopping em 1999. Bom, para começar então, vamos falar do jovem Matheus da Costa Moreira. Matheus nasceu em 4 de abril de 1975 e no ano de 1999 ele era um estudante de medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Nesse ano de 99 ele estava cursando seu 6º ano de medicina. Matheus nasceu na Bahia, filho de um oftalmologista de renome em Salvador. Matheus era de classe média alta. Ele vivia em São Paulo, em um apartamento sozinho e, além dos pais arcarem com os custos da universidade, ele ainda recebia o Matheus, né, ainda recebia uma quantia mensal como se fosse uma mesada. Bom, Matheus nunca teve um relacionamento muito próximo com seus pais. Na infância, ele havia passado por um tratamento psiquiátrico e naquele ano de 1999 ele estava sofrendo com transtornos psiquiátricos novamente. Ele regularmente tinha que usar um medicamento chamado Zyprexa, mas ele havia parado, de tomar o remédio. E esse é um remédio usado no tratamento agudo da esquizofrenia e outras psicoses. Ele tinha parado de usar, esse remédio e estava há pelo menos uns 2 meses consumindo cocaína. Matheus, como aluno, ele era descrito como alguém que estava sempre cabisbaixo, andando sozinho, sempre sério, cara fechada. Inicialmente, ele era um aluno excepcional. No primeiro ano ele tinha notas ótimas, mas no segundo ano seu desempenho já caiu um pouco, mas ainda estava bom. No terceiro ano seu desempenho despencou. No quarto ano ele repetiu, ele fez o quarto ano novamente, e depois no quinto e no sexto ele fez apenas uma matéria no quinto, apenas uma matéria no sexto ano. Seus próprios professores disseram que sua performance como aluno era apática. Bom, estando já nos anos finais do curso de medicina, ele tinha plantões, para cumprir. E na Santa Casa ele tinha plantões aos sábados e aos domingos. E quando ele tinha, que ir para os plantões, ele pagava para que outros alunos fossem no lugar dele. Quando Matheus foi descoberto, ele foi encaminhado ao Centro de Apoio Psiquiátrico da Universidade. Foi constatado que ele precisava de um tratamento imediato e aí ele foi internado na Clínica Psiquiátrica Parque Julieta, num bairro nobre de São Paulo. O pai de Matheus, ao ficar sabendo disso, ele saiu de Salvador, foi até São Paulo para ficar próximo do filho, acompanhar o tratamento e, segundo o homem, Matheus estava respondendo bem. Porém, dias depois, seu pai volta para Salvador. Matheus, então, ele para com o tratamento e interrompe a medicação a qual o foi prescrita. E agora Matheus estava não só se recusando a ingerir a medicação, mas ele também estava fazendo uso de cocaína. Na época, Matheus havia feito algumas amizades com traficantes e era assim que ele conseguia a droga. Bom, ok. Esse é o histórico de Matheus, então. No dia 3 de novembro de 1999, Matheus Moreira, na época com 24 anos, vai ao shopping
e decide entrar em uma sala de cinema. A sala estava exibindo o filme Clube da Luta. Era a sala número 5 do cinema do Morumbi Shopping. Matheus sentou em uma cadeira, assistiu o filme por volta de 15 minutos, depois ele levantou e foi até o banheiro. Ele estava com uma mochila nas costas e quando ele foi no banheiro, ele foi até a pia, se olhou no espelho, ali ele abriu a mochila, tirou uma submetralhadora lá de dentro. Sua arma chamava Colbray M11. Ele tira essa arma da mochila e a atira no espelho, aparentemente contra a própria imagem. Depois disso, então, ele simplesmente volta para a sala, fica ali na frente da tela, né? Depois disso, então, ele volta para a sala de cinema, fica ali, né, com as costas para a tela, de frente para a plateia, com a arma na mão e começa a atirar. Acontece que a arma não estava funcionando do jeito que Matheus queria. Ela estava num modo que ela dava apenas um tiro de cada vez. Então, quando Matheus volta para a sala, quando ele saca a arma, inicialmente ele aponta e dá um disparo para cima, depois ele atira contra a parede. Depois desses 2 tiros, ele começa a mirar e atirar nas pessoas. O filme Clube da Luta é um filme que envolve violência, tiros e tudo mais. Então, quando isso começou, algumas pessoas ali inicialmente acreditaram que aquilo fazia parte do filme, que os tiros estavam vindo da tela, mas logo eles perceberam que tinha alguém realmente atirando, e aí o pânico tomou conta e todo mundo começou a gritar e sair correndo e uma pessoa derrubando a outra. No total, 8 pessoas são atingidas, 3 mortos e 5 feridos. Dentre os 3 mortos estão Hermê Luísa Jatobá Vadaz, uma publicitária de 46 anos, a fotógrafa Fabiana Lobão Freitas, de 25 anos, e o economista Júlio Maurício Zemaites, de 29 anos. A Fabiana, fotógrafa, ela estava assistindo o filme com o namorado, o produtor de cinema Carlos Eduardo Porto de Oliveira, de 26 anos. Inclusive, ele se jogou, né, na frente da namorada para protegê-la e um dos tiros pegou nele, só que ele não, ele somente ficou ferido. Infelizmente, a sua namorada morreu. Após então atingir essas 8 pessoas, em um momento de distração, Matheus se atrapalha com a arma. É aí então que um grupo de espectadores avançam contra ele, conseguem tirar a arma da mão dele e aí então a situação para. Matheus não oferece resistência e logo depois os seguranças do shopping chegam. Matheus muito provavelmente seria linchado ali mesmo pelos outros espectadores, né, do filme, mas aí os seguranças chegaram, abordaram ele, chamaram a polícia. Matheus foi levado para a delegacia. Na delegacia, então, para os policiais, Matheus diz que ouvia vozes, ele confirma que comprava drogas constantemente, ele diz o nome da pessoa que vendia drogas para ele, um mecânico chamado Marcos Paulo Almeida Santos. A polícia então vai fazer uma busca no apartamento de Matheus. Lá é encontrado vestígios de crack, pelo menos 1 grama de cocaína, 300 cápsulas da submetralhadora que ele usou. Matheus conta para os policiais que ele não agiu no susto, não agiu no impulso. Isso que ele fez já era um crime que ele estava planejando há muito tempo. Bom, inicialmente então, Matheus foi condenado a mais de 120 anos de prisão em regime fechado. Porém, seus advogados alegaram que ele era semi-imputável, ou seja, ele não tinha total consciência dos seus atos. A defesa tentou mostrar que ele sofria de alucinações, né, que ele ouvia vozes por conta do diagnóstico de esquizofrenia que ele tinha. Então seus advogados apelaram da decisão, mais de uma apelação aconteceu, até que Matheus foi condenado a 30 anos. Matheus hoje encontra-se preso
ele inicialmente foi para o Centro de Observação Criminológica do Complexo do Carandiru, em São Paulo, até que em 2002 esse presídio foi desativado. Então, depois disso, ele foi transferido para a Penitenciária 2 de Tremembé e em 2009 ele foi transferido para a Penitenciária Lemos Brito, em Salvador, cidade, onde ele nasceu e onde sua família está. No dia 8 de maio de 2009, nessa penitenciária em Salvador, Mateus tenta matar seu colega de cela, um espanhol chamado Francisco Vidal Lopes, um homem de 68 anos. Aparentemente, o motivo da tentativa de homicídio foi porque o homem ouvia a televisão muito alto. Em 2011, Mateus foi julgado por essa situação e, através de júri popular, a Justiça da Bahia absolve Mateus da acusação da tentativa de homicídio. Por conta dele sofrer, com os problemas mentais, ele foi absolvido da acusação, porém, ele foi retirado da penitenciária e foi encaminhado para o Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador, onde permanece até hoje. Esse caso, na época, foi um caso que ficou bastante conhecido e chocou a população. Nunca havia acontecido algo assim no Brasil, Então, foi chocante para a população tomar conhecimento dessa situação. E foi um crime também que fomentou a seguinte discussão. Quando a polícia foi no apartamento de Mateus, eles encontraram também vários softwares piratas e encontraram também jogos de computador que Mateus jogava. Jogos bastante violentos, e Mateus passava horas jogando esses jogos, dias, horas. E aí então a discussão que surgiu na época foi sobre a influência dos jogos violentos na mente, das pessoas que jogam, que é uma discussão que existe até hoje, Então o pessoal começou a falar: alguma coisa tem que ser feita, esses jogos violentos estão afetando a mente dos jovens. Nessa época, então, essa discussão começou, e é uma discussão que está sendo, que vem sendo levada até hoje. Você já sabia desse caso? Já tinha ouvido falar? Você se lembra de quando isso aconteceu na época? Você estava vivo na época? Você lembra de ler sobre isso, de ver as notícias, ver esse caso nos noticiários? Coloque aí nos comentários se você estava vivo na época, se você lembra de ouvir falar, de ler sobre esse caso na época. É a primeira vez que você está ouvindo falar dele? Coloque aí nos comentários. Eu quero agradecer você que chegou até o final desse vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com aquela galera que gosta desse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui e eu volto com mais um caso depois. Muito obrigado.